Por que o senhor falou essa frase agora, que o método científico seria o sistema ali mais adequado, digamos assim, ou genial que o Homo sapiens criou para chegar no que seria mais próximo de uma verdade? Eu sempre digo, esse dia eu fiz um post no Instagram, a pessoa me perguntou por que a gente deve acreditar na ciência. Eu falei assim, cara, a sua vida não precisa ser baseada em evidência. É chato. Tu vai fazer o teu dia inteiro baseado em evidência? Chatice do caramba. Nem é possível. Agora, você não pode negligenciar a ciência, porque a ciência é a forma que a gente desenvolveu para tentar chegar o mais próximo do que seria uma verdade. E digamos assim, aí eu botei entre aspas, ela coloca a mentira contra a parede. Não é isso? É por aí, cara. Eu diria que assim, é a única que lida com fatos. De fato, ela é empírica, como nenhuma outra forma de conhecimento na sistematização que ela possui. E concordo contigo, não dá para viver de pensamento científico o dia todo, porque, por exemplo, se você me oferece um café aqui, cientificamente eu poderia dizer o seguinte, suponha que de repente você está me perseguindo, é um cara que não vai muito com a minha cara aqui, você pode estar me envenenando. Teria que fazer um teste. Se eu quiser levar isso aqui para o racional científico, eu teria que verificar a presença ou a inexistência dessa substância tóxica, ou que fosse aqui um veneno. Então, aqui eu estaria fazendo uso do quê? Até um pouco de crença. Crença no sentido de que eu estou acreditando em você. Você está me passando um café. Então eu estou fazendo uso do meu senso comum. Do meu bom senso, perdão. Do meu bom senso, tá? Então, se a gente puder separar um pouquinho as formas de conhecimento, basicamente são tradição oral, que vem passado de geração em geração, e nela tem algo de evidência. Mas para sair da tradição oral e se tornar científico, tem que ser colocado em xeque, em testagem, em comprovação. Você vai ter o conhecimento religioso, que ele não aceita controvérsias, ele é dogmático, ele é sistemático, ele é infalível, e não estou aqui para derrubar, porque ele ajuda muito também. Quem dera a gente tivesse, de repente, mais gente religiosa trabalhando ou pensando em aspectos do bem, né, digamos assim, a despeito dos dogmas que vêm associados às crenças. Você vai ter o conhecimento filosófico, que o berço está lá na Grécia e foi sensacional, porque ele introduziu isso aqui, a ciência, a dialética. E a ciência também, né? Vem a maêutica, né, do Sócrates, quer dizer, é uma resposta com uma outra pergunta e a coisa foi seguindo, só que era muito baseado em observação, em racionalização, o que é fantástico. Então você começava a questionar os dogmas e, de repente, até a tradição oral, para tentar dar uma explicação para os fenômenos da natureza ou até metafísicos. Mas você não consegue pegar. Se você discutir aqui direito, né, liberdade, igualdade, empiricamente ética. É difícil. Então isso fica numa esfera que é racional, é lógica, ela não pode ser alógica, mas ela pode ser falível de certa forma, se você conseguir contra-argumentar, ou infalível se não houver um contraponto, mas ela não é demonstrável, né, do ponto de vista material, né? Eu sempre uso o exemplo, você não consegue provar a existência de Deus nem a inexistência. Mas você pode ficar debatendo isso como foi debatido na filosofia e é até hoje, né? E depois vem o científico, que ele é sensacional, porque eu vou dar um exemplo bem prático. Se a gente botar fogo em tudo que é material escrito e não existisse a internet, as nuvens, a gente queima todas as bíblias, tudo. Tá? Documento, diário, livros. A gente não vai saber nada sobre diabetes, obesidade, farmacologia. Nada. Aí você pega um evento assim, que você quer ferver a água no nível do mar, a 100 graus, e ver se ela entra em ebulição. Bicho, se você estiver fazendo isso em qualquer lugar do planeta, a princípio, você nunca pode afirmar com 100% de absolutismo, mas vai se reproduzir. Se você pegar uma molécula, uma substância química, e for ver a elaboração, a constituição dessa molécula aqui, no Japão, na China, na África, ela está lá. Então, o conhecimento científico é aquele que, primeiro, ele é baseado em fatos, ele é empírico, ele pode ser confrontado, ele pode ser reproduzido e ele se mantém no tempo enquanto ele não é refutado. Então, assim, é a melhor forma que a gente tem e é humilde, porque aceita a refutação. Aquele cientista que não aceita a refutação, ele não está fazendo ciência. Ele está quase mais num dogmatismo do que na ciência, porque não aceita contraponto, né?
E a ciência ela não pode se permitir a isso. Então, e isso é recente, tá? Isso é bem depois do Karl Popper, né? Que derrubou um conceito do positivismo, que a ciência ela era absolutista. Você não podia questionar a ciência também. Então virou um novo dogma, né? E hoje não. A gente sabe que a gente pode rever conceitos baseados em melhores entendimentos, explicações, ferramentas, instrumentos para você enxergar hoje o que não se enxergava antes, né? E, bom, ela nos permitiu chegar até aqui. E provavelmente se queimasse tudo, nós reconstruiríamos na mesma direção, Isso. chegaríamos a coisas iguais. Exatamente, né? Isso. Então, se você pega lá um capítulo de livro que diz assim, como é que se dá a frequência cardíaca em resposta a uma situação de perigo? Você tem aumento da frequência cardíaca, certo? Isso é demonstrável. Você consegue ir lá e verificar, inclusive escalonar, se for o caso. Bom, se você fizer isso daqui 1000 anos, se você pudesse voltar 1000 anos e expor uma pessoa a uma situação de perigo, ela ia ter a resposta estressora. Isso é verificável. Então, isso é fato. Então, acho que... E isso não quer dizer que você não precisa dialogar com, digamos, crenças, fés... questões pessoais. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive o Newton era uma pessoa religiosa, tem vários religiosos. Sim, o Claude Bernard, o Agora, Galileu Galilei. Agora, claro, ele não botou Deus nos cálculos, eles souberam separar, né? Dá para viver em harmonia numa boa. Exatamente. E vivendo com esse lado, digamos, da espiritualidade, te dá um pouco de humildade, de ver, inclusive, que a ciência não responde todas as questões. Cara, tem questão que a ciência não... A origem do mundo. Para onde nós vamos depois daqui? Se é que vamos, entende? Então tem coisas que... Como é que você vai discutir o luto do ponto de vista científico? Não dá. Então tem que saber qual que é o limite da aplicabilidade dela.